Olá, alunos. Boa tarde. Todos bem? Todos em casa, de quarentena, tranquilo? Beleza. Então, hoje a gente vai finalizar essa parte das transformações geométricas, fazendo a correção da atividade que foi postada na quinta-feira, dia 1º, ok? Então, hoje nós vamos fazer a correção de todas as atividades. E se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando aqui no grupo, né? Ou pode mandar as perguntas em particular, ou mesmo pode estar perguntando na nossa aula online, que será às 13 horas de hoje. Ok? Vamos lá, o primeiro exercício? Tudo tranquilo? Então, como eu já disse, correção das atividades, né? Então, o primeiro exercício perguntou em qual item a letra A sofreu uma rotação de 90 graus em torno do ponto O. Ou seja, o ponto O é esse sentido aqui, ó, que está aqui. Então, o sentido anti-horário é contra os ponteiros do relógio. Então, analisando bem, aqui está o ponto A, aqui estaria um ponto, né, o ponto O, um exemplo. E aqui estaria um giro de 90 graus, onde o ponto O continuaria do mesmo jeito. Então, a nossa resposta, então, seria a alternativa A, que seria a resposta da nossa atividade. Beleza? Até aqui? Alguma dúvida? Então, beleza. O exercício 2 pediu para construir, né, uma imagem da figura, uma translação de 2 quadradinhos para a direita e 2 para baixo. Ou seja, você vai contar um quadradinho aqui, outro quadradinho aqui. Então, a nossa figura terá como princípio essa base aqui, ó. Observe, então, que eu fiz aqui, ó. Eu contei um quadradinho, dois quadradinhos. Então, ela sofreu uma transformação para a direita. Então, eu transladei ela para a direita. Só que o exercício pediu 2 para baixo também. Então, ou seja, você tem que contar 2 quadradinhos para baixo. Então, o ponto dela teria que ficar aqui para baixo. É como está nessa figura aí. Então, foi 2 para a direita. Então, podemos contar aqui, 2 para a direita e 2 para baixo. Um aqui, 2 aqui, ó. Então, isso foi que o exercício pediu, uma translação. Ok? O exercício 3 pediu para fazer uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. É como se fosse a nossa atividade, né, do item 1, né? Então, é como se eu tivesse um ponto O aqui, ó, novamente, eu faria um giro de 90 graus para a esquerda. Então, observe que esse sentido aqui, ó, eu levei para nesse sentido para cá, ó. Ok? Então, tá legal. Então, beleza até aqui? Então, aqui foi uma rotação de 90 graus. O número 4 pediu para a imagem fazer uma reflexão. Ou seja, como se tivesse um espelho aqui, ó. Como se tivesse um espelho aqui. Então, se você fazer uma reflexão, tivesse um espelho, como ficaria essa figura? Ficaria nessa figura aqui, um quadradinho para baixo. Então, como se o meu espelho estivesse nessa linha aqui. Essa é a reflexão, como se estivesse diante do espelho, ok? Ao analisar a obra, identificar as transformações que existem nela. Então, se você analisar, vamos passar uma linha imaginária aqui, ó. Se você analisar essa linha aqui, quando eu pegar esse quadradinho aqui, ó, eu posso fazer o que para baixo aqui? Uma translação. Só um minutinho. Observe que eu fiz um quadradinho em cima, recortei a figura e joguei ela para baixo. Então, essa figura aqui, ó, é a mesma dessa figura aqui, ó. Essa aqui é a mesma dessa aqui. Então, uma translação. E se você analisar também, existe uma pessoa de cabeça para baixo aí.
Então, podemos falar que também houve uma rotação. Então, observe que ó, dentro do círculo, né, que houve uma rotação do girar essa figura aqui de uma pessoa que está de cabeça para baixo. Então, eu posso fazer também uma rotação. Quem marcou só a translação, tá beleza, tá? A segunda, se você analisar, qual a forma e tamanho que podemos observar sobre os pássaros claros e pássaros escuros, né? Então aqui a gente não conseguiu identificar nenhuma transformação, mas podemos analisar que elas têm o mesmo tamanho. Então isso eu consegui analisar. Então aqui não houve nenhuma transformação. Não houve uma translação, não houve uma rotação e não houve uma, né, reflexão. Ou seja, elas são do mesmo tamanho, os pássaros, certo? Só que estão em direções diferentes. Recortei esses dois figuras aqui para a gente expressar isso aqui para vocês. Ok? E usando a malha quadriculada, mostra uma rotação de 90 graus para... No caso aqui eu fiz para a esquerda, porque do lado direito não tem quadriculado. Então eu mantive o vértice A, esse ponto aqui, e fiz uma rotação para a direita, como se tivesse uma linha aqui, ó. Então essa linha aqui, ó, ele não vai sair dessa linha. Então se você observar, né, nós temos aí uma rotação de 90 graus. A linha mantive ela, eu só girei o eixo em torno do eixo A. Então aqui continua do mesmo jeito, ó. Então aqui, pessoal, termina a nossa parte de transformações geométricas. Qualquer dúvida que tiver, estarei online à tarde para tirar as dúvidas, ok? Então, tenha uma boa tarde, um bom descanso. Até a próxima aula.